Olá, parteira, seja bem-vindo ao nosso evento, o Chamado da Parteira. Esse evento que nós estamos trabalhando formas e técnicas e conteúdos para que você, que é enfermeira obstetra, obstetriz, empreenda na área dos partos, para você que quer atender gestantes com autonomia e segurança. Nós começamos ontem com a primeira aula, hoje nós vamos dar continuidade falando de um tema muito espinhoso, que pouca gente fala por aí, que poucas parteiras falam por aí, que é precificar, que é perder o medo de falar o valor do seu trabalho, que é ter cada vez mais clientes, mais DPPs para atender por mês. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Ontem nós falamos sobre como uma enfermeira obstétrica, deve atender com autonomia e segurança as gestantes durante o trabalho de parto de risco habitual. Eu ensinei várias técnicas para você, inclusive os padrões, né, as curvas de padrões contemporâneos de evolução do trabalho de parto, como aplicar isso no partograma. A gente falou como a dilatação não é a questão mais importante numa avaliação obstétrica, tem muitas outras avaliações e sinais que você, como parteira, pode acompanhar. E nós vimos também a importância da sistematização da assistência de enfermagem no cuidado a essas gestantes. A gente percebeu bem que é muito diferente a prática de uma doula, a prática de um médico atendendo uma gestante e a prática de uma enfermeira obstétrica, já que o centro do nosso trabalho é o cuidado. Bom, eu sou a Laura Padilha, enfermeira obstetra, e mais uma vez eu vou ensinar e destravar vários conhecimentos aí dentro desse evento. Para que esse conhecimento, essas técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui, vá para mais pessoas aprendam, né? Eu gostaria que você, antes de mais nada, compartilhasse essa aula. Então aqui embaixo vai ter um botão, uma setinha assim, compartilhar. Eu gostaria que você pegasse, né, copiasse esse link e mandasse nos seus grupos da faculdade, da pós-graduação, da residência. Essa aula ela vai ficar por pouco tempo disponível, então você precisa participar agora, nesse momento. Lembrando que são 3 aulas e o conteúdo dessas 3 aulas tem um eixo, um norte, para que faça sentido para você. Então nós começamos ontem, hoje nós estamos no meio desse processo e amanhã é o dia mais importante. Então eu gostaria que você estivesse todo esse tempo comigo trabalhando essas questões. E a terceira questão, que eu acho muito importante também, que toda aluna minha faz isso, aplica isso, é ter um caderno, né? Então, tudo que eu for ensinar aqui, as referências, os insights, o que você for aprender, é importante que você anote num caderno, que você faça resumos, porque você vai levar isso para a prática do seu plantão, para a prática dos partos que você for atender, das gestantes, enfim. É só o início, né? É só o início da nossa trajetória aí de estudos. Bom, então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, como eu já disse, né, que é um pouco espinhoso, que é perder o medo de precificar o seu trabalho e ter mais clientes. A gente vai destravar muitas coisas em relação ao valor do trabalho da enfermeira e da enfermeira obstétrica na assistência aos partos. Então, o que nós vamos aprender nessa aula? Você vai compreender o valor do seu trabalho e às vezes, ai, Lara, meu trabalho é demais, né? Mas não. Antes de você precificar, você precisa entender o valor, o quanto ele vale. Eu lembro que quando eu comecei a atender partos, atender as gestantes, eu sempre fui uma apaixonada, assim, por partos. Então, o que acontecia? Olha só a presepada. Acontecia da seguinte maneira: a gestante entrava em contato comigo via celular, mensagem, que eu comecei o quê? 11 anos atrás, então na época eu não tinha muito WhatsApp. Aí o que acontecia? A gente marcava uma conversa. Veja bem, a presepada já começa por aí. A gente marcava uma conversa, eu tinha na época, eu sublocava um consultório, e aí a gente conversava, eu não cobrava nada por essa conversa, era só uma conversa, um encontro, como diz as pessoas, né? Um date. E aí eu li o contrato, o termo com essa gestante sobre parto domiciliar, sobre parto hospitalar. Gente, isso durava 1 hora e meia, às vezes até 2 horas. Ela me perguntava algumas coisas sobre parto, eu respondia. Então, acabava sendo mais do que uma conversa, era uma consultoria.
E eu não recebia nada por isso. Então, mas eu sempre fui apaixonada por esse assunto, então eu fazia boas conversões. Eu não posso dizer o quanto eu fazia de conversões, eu digo de fechamento de contrato, porque eu não tinha esse número, mas eu lembro que de forma muito sensível, eu dizia assim que eu fechava, sei lá, de 10, 8, de 10 gestantes, 8 eu fechava. Mas o que acontecia? Eu ia bem, eu desenrolava legal, eu falava sobre risco, sobre assistência, como é que funcionava, tudo bonitinho. Quando chegava no final da conversa, que eu tinha que falar quanto valia o meu trabalho, de verdade, eu poderia colocar um balde na minha cabeça e me esconder, porque eu tinha muita vergonha de fazer isso. Eu lembro até hoje da sensação. Eu lembro que quando eu falava das coisas, eu ia animada falando do parto. Quando era o momento de falar sobre o preço, olha a minha postura. Eu meio que descia, encostava as minhas costas na cadeira e descia, como se eu tivesse me esquivando de falar o preço do meu trabalho. Então, até o meu gesto corporal mostrava isso. Então, para a gente trabalhar essa questão da precificação, nós vamos primeiro trabalhar a questão do valor. Aqui eu vou ensinar uma técnica para vocês, tá? Saber precificar os seus serviços. Então, eu vou mostrar duas formas diferentes para você colocar preço no que você faz. Comunicar sem medo. Então, eu não quero que você, parteira que está me assistindo aqui, passe por isso. Que você tenha segurança, que seja algo bom você falar o preço do seu trabalho. Que você feche mais contratos e a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. E aprender o funil de vendas. Então, eu vou ensinar vocês a aplicarem o funil de vendas e ainda vou dividir o que a gente usa aqui na nossa equipe de assistência ao parto. Por isso, fique até o final dessa aula, porque ela vai ser muito incrível. Então, nós vamos fazer o primeiro exercício para que você tenha mais noção e percepção do valor do seu trabalho. Laura, como é que a gente faz isso? É uma mágica? Simplesmente fico repetindo: meu trabalho é importante, meu trabalho é valoroso. Não é bem assim. Eu vou ensinar uma técnica que eu ensino todas as minhas alunas da mentoria. É uma técnica muito simples e como que ela surgiu, né? Como que eu desenvolvi ela? Eu lembro uma vez que o Matheus, quando a gente começou a pensar em profissionalizar a equipe, abrir o CNPJ, de fazer fluxos e processos, enfim, ele me perguntou algo que me chamou muito a atenção. Ele falou: amor, né, no caso, Laura, como que você sabe que o seu trabalho é bom? Deu, ai meu Deus do céu. Falei, ele é bom. Simplesmente ele é bom. Aí ele falou: não, mas você não tem uma métrica? Você não sabe me dizer? Eu disse: sim. É porque grande parte das gestantes que já tiveram parto comigo, quando engravidam de novo, querem fazer repeteco com a equipe. Contrata novamente. Ele falou assim: mas será que isso realmente é uma forma de você avaliar? Porque às vezes você fez um bom trabalho, mas a pessoa teve, sei lá, tentou um parto normal, foi para cesárea. Ela não quer, ela relaciona você com aquele desfecho. Às vezes ela até acredita que seu trabalho é bom, mas ela quer ter novas experiências. Então essa não é uma forma de avaliar que reflete a verdade. Aí é verdade, é verdade. E aí a gente começou a observar eu comecei a observar o que é que eu fazia. E aí um dia, isso também me chamou muita atenção, eu dizia assim pra ele, um dia eu falei assim pra ele: as gestantes deveriam contratar a gente, sim, porque no trabalho de parto eu falo pra elas, a gente não faz nada. Daí ele falou: como assim que você fala pra gestante que você não faz nada? Falar: sim, eu tô num parto, eu bebo, como um bolo e bebo um café. Você fala isso pra gestantes? Falei: falo, uai. Daí ele falou assim: mas a gestante vai entender que você não tá trabalhando, que você tá ociosa. O que você quer dizer com isso? Aí eu disse pra ele: não tô falando que eu vou num parto fazer nada. Eu tô dizendo que quando eu vou num parto e eu falo que eu não vou fazer nada, quer dizer que eu não faço intervenções, que eu não fico apressando o tempo do trabalho de parto, que eu fico olhando a evolução no trabalho de parto, mas sem pressão, baseado na fisiologia, com paciência. Ele falou: olha só a diferença. Então, você está dando liberdade para essa mulher parir no tempo dela, com o próprio corpo dela, algo que na nossa assistência obstétrica atual é muito difícil. Então, isso
tem muito valor. Quanto tempo eu espero uma gestante, uma parturiente, parir no tempo dela? Quanto isso vale o meu trabalho? E aí ele falou, você tem que se comunicar diferente. E aí que eu comecei a perceber de verdade que eu deveria me comunicar diferente. Então, o exercício que a gente vai fazer aqui agora, e aí eu quero que você que já atende parto de maneira autônoma, ou não, Laura, atendo no plantão, eu quero que você pegue um papel, eu vou pegar aqui o tablet e vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse exercício. Você vai pegar o papel e vai dividir com 2 colunas, tá? E aí você vai escrever na primeira coluna, vai fazer 2 colunas, vai ficar três colunas, né? 2 linhas, vai ficar 3 colunas. E aí você vai escrever na primeira coluna quais são os serviços que você oferece, tá? Ai, Laura, mas eu não comecei a atender ainda, não tem problema. Você pode colocar os serviços que você quer oferecer, tá? Então, Laura, eu tô assistindo essa semana esse evento chamado da parteira porque eu quero atender pré-natal, ou porque eu quero atender parto hospitalar, ou porque eu quero atender parto domiciliar. Enfim, você vai descrever os serviços, né? Então, você vai descrever, por exemplo, eu vou colocar aqui os serviços que eu faço. Vamos começar com a consulta de enfermagem. Então, serviço consulta de enfermagem. E aí, quando a gestante for mandar um WhatsApp para você, uma mensagem no Instagram, ela vai perguntar, como você me atende? E a primeira coisa que eu vou falar para ela é que sim, eu faço consultas. Não é uma conversa, não é um encontro, não é um date, é uma consulta. Ela muitas vezes vai o quê? Arrepiar os cabelos, vai falar, consulta? Tem que pagar. Vou atrás de uma outra que não vai me cobrar nada e que vai fazer uma conversa comigo, tá? Então, na segunda coluna, olha só, esse exercício para você entender o valor do que você faz. Na outra coluna, você vai colocar, na primeira é o serviço. Na segunda, você vai colocar as atividades que você vai desenvolver na consulta de enfermagem, tá? Então, aqui, ó, eu posso fazer até uma setinha. E o que eu faço na consulta? Às vezes você fala, a consulta é rapidinha, ou a consulta é muito complexa, você pode dizer o que você quiser, mas quais são as atividades que você desenvolve numa consulta? Então, na consulta, olha só, você vai fazer um acolhimento da gestante, você vai conversar sobre os outros partos, se caso ela teve. Isso tudo aqui a gente viu ontem na aula, que é a coleta de dados da SAI. Você vai olhar, né? Acho que é melhor. Avaliar os exames, todos os exames que ela tem, então ultrassom, exames laboratoriais. Você vai avaliar o cartão de gestante dela. Você vai investigar o passado obstétrico. E aí você vai fazer uma lista de tudo que você vai fazer. Isso é parte da anamnese. Depois você vai fazer uma avaliação física. Na avaliação, aqui eu quero que você descreva, um exercício de descrever mesmo. Na avaliação física, você pode até abrir e falar e colocar o que você faz na avaliação física. Então, você avalia frequência cardíaca fetal, você avalia pressão arterial, você avalia altura uterina, você avalia posição do bebê, a posição fetal. Então, aqui a gente vai descrever tudo, tá? Aí você vai levantar os problemas, seguindo o passo a passo da SAI que eu expliquei ontem para vocês, tá? Vai fazer um plano de cuidados, vai fazer uma educação perinatal. Já preenchi toda a coluna. Vai fazer uma educação perinatal. Então, isso aqui, gente, é a primeira parte do destrave. Olha o tanto de coisa que você faz em uma consulta de enfermagem. Já pensou se a gente estivesse aqui falando de assistência ao parto? De assistência ao parto domiciliar? Então, a primeira coluna, então, a gente vai ter a apresentação do serviço, na segunda, as atividades que você realiza nesse serviço,
E aí vem o pulo do gato, na terceira coluna. Porque quando a gestante entra em contato com você, ela fala que ela está com 12 semanas e que ela quer ter um parto humanizado. Se você falar que você vai fazer uma consulta de enfermagem, ela vai correr. Se você falar que você faz tudo isso aqui, ela pode até se interessar, mas não é bem o que ela quer. Ela não quer contratar uma enfermeira para olhar o exame dela. Ela não quer contratar uma enfermeira para que ela faça um plano de cuidados. Para que ela vai contratar uma enfermeira, então? Aí vem a terceira coluna, que é a transformação que esse serviço e essas atividades vão causar na gestante. Então, olha só que interessante. Vamos pegar o primeiro ponto aí das atividades. Você vai fazer um acolhimento. O que o acolhimento traz de transformação para essa gestante? Ela vai se sentir amparada. Aqui você vai colocar todos os sentimentos, sensações e mudanças e transformações na vida da gestante. Ela vai ficar com menos medo. Ela não vai se sentir enganada. Isso aqui é importante, porque muitas gestantes são enganadas, se sentem enganadas pelos profissionais. Quando você fala de olhar os exames, o que acontece? Ela vai se sentir segura, ela vai se sentir bem cuidada, um pré-natal sem falhas, ela vai sentir que ela está em boas mãos. Quando você faz uma avaliação física, e esse é o diferencial da enfermeira, porque muitas gestantes contratam enfermeiras para fazer pré-hospitalar, aquele trabalho autônomo fora da equipe técnica do parto que está ali para assistir mesmo, então ela vai querer alguém que ofereça uma segurança na assistência. Nossa, quanto tempo que eu posso esperar em casa? Se eu tenho uma enfermeira, ela vai fazer dinâmica uterina, ela vai auscultar, então auscultar uma frequência cardíaca quer dizer para nós segurança, quer dizer para a gestante segurança, ela vai se sentir amparada. Qual que é a importância de você estar em casa com uma gestante e mostrando para ela que não, por agora nós podemos ficar aqui com segurança, o bebê está bem. Para a gestante isso vale muito. Então quais são os sentimentos que esse exame físico vai dar nela? Vai provocar nela segurança, confiança no processo. Ela vai chegar mais tarde no hospital, numa fase ativa. Então, isso dá muita segurança para ela, tá? Então, quando a gente faz esse exercício de valor aqui, para você observar o quanto que uma gestante daria um caminhão de ouro para ter segurança no parto, saúde do bebezinho dela, a sensação de não se sentir enganada. Isso vale muito. Então, o seu trabalho, inicialmente seria uma conversa. Depois ele evoluiu para uma consulta de enfermagem. Depois você compreendeu quais são todas as atividades que você desenvolve e depois a transformação que isso provoca na vida da gestante e da família. Então, isso aqui é tão importante porque quando você falar que a sua consulta custa R$200, você não vai ficar com medo de dizer esse preço, porque você sabe o quanto isso vale. Você poderia até pensar, nossa, isso vale muito mais do que R$200. Por quê? A gente está colocando aqui tempo, a gente está colocando aqui transformação, a gente está colocando aqui conhecimento. Às vezes, como nós fazemos uma prestação de serviço e não de um produto, às vezes pode soar como, nossa, está muito caro. Mas não está. Quando você olha a transformação, você pensa, poderia cobrar muito mais, porque tem um grande valor. Quando a gente começou a fazer isso aqui na Leorá, aqui na nossa equipe, foi uma grande transformação mesmo. A gente começou a fechar mais primeiras consultas, porque a gente começou já no primeiro contato, quando a gestante fala conosco, a falar tudo que a gente faz, a gente coloca um pouco da descrição das atividades e coloca a transformação que isso gera. Numa conversa mesmo, num áudio ou numa mensagem do WhatsApp. Então elas falam, nossa, eu quero isso. Nossa, é isso que eu estava procurando. É isso que eu estava procurando para um atendimento, tá? Então, isso aqui é o primeiro passo para que você perceba o valor. Conseguiu perceber? Comenta aqui para mim nos comentários, bota aqui embaixo como você se sentiu de fazer esse exercício. Você gostou? Você começou a perceber o valor do seu trabalho?
tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês. Agora, a gente vai trabalhar um outro ponto que está atrelado com essa questão do valor. Então, entendendo o valor do seu trabalho, a gente vai para a parte do preço. É bom mostrar aqui para vocês que tem duas diferenças grandes entre valor e preço, tá? Preço é aquela moedinha, aquele valor que você determina para o seu serviço. Então, a minha consulta vai custar R$200. Meu atendimento ao parto vai custar R$2.000. É aquilo que você vai comunicar para a gestante que ela vai fazer o Pix para você passar o cartão. Esse é o preço. O valor, ele extrapola a questão do preço. O valor é aquilo que você vai gerar de transformação, que é aquilo que eu já ensinei ali. Então, primeiro a gente precisa entender o nosso valor, para depois a gente falar o preço, porque senão não funciona. Senão, na hora que você for falar o preço do seu serviço, você vai ficar acanhada. Então, não é para fazer isso, é que eu quero destravar isso com você. Laura, beleza. Eu já entendi o valor do meu trabalho, agora eu quero saber quanto que eu vou cobrar. Então, você tem duas formas de fazer essa precificação. Então, vamos lá. Duas formas de fazer essa precificação. Então, a gente tem, a primeira forma é a comparativa. Tá? Então, o que você vai fazer para você saber quanto que você vai cobrar? Eu sei que aqui a gente tem já enfermeiras que já atendem as gestantes e outras que querem atender. Me conta, você é de qual time? Coloca aqui para mim nos comentários. Você quer atender ou você já atende? Se você já atende, coloca para mim quanto tempo você atende, tá? Se você quanto de experiência você tem. E aí, olha só, gente, a gente vai fazer essa precificação comparativa. Você vai ter que fazer uma análise do mercado aí da sua cidade, da sua região, tá? Então, você vai fazer uma análise. Essa análise, você vai ter que perguntar e olhar, fazer várias pesquisas para ver se existem outras equipes de parto ou outras enfermeiras que fazem um trabalho semelhante, ou doulas, como é que está esse mercado da humanização do parto, como é que está esse mercado da prestação de serviço. Então, você vai começar a observar. Então, a gente vai ter, vamos supor, Laura, eu estou olhando, aí tem equipe A, B e C. Você vai olhar quais são os serviços que essa equipe oferece, você vai procurar qual que é os depoimentos, os relatos também, que eu acho muito importante. Aqui, os serviços é bom você focar também na quantidade, por exemplo, a gente ouve muito na assistência ao parto falando assim, equipe fulano de tal faz um pacote. A gente não gosta muito dessa palavra pacote, mas enfim, esse pacote inclui o quê? Quantas consultas, quais serviços, quantas consultas de pré-natal, quantas consultas de pós-parto, e aí você vai buscar o preço, tá? Porque é diferente uma equipe só fazer assistência ao parto e fazer pré-natais avulsos e ter um preço diferenciado do que aquela que faz o pacotão, você entende? Então, você vai fazer uma análise, tá? E aí, comparando, você vai ver, nossa, fulano, equipe A é uma equipe que tem mais tempo de assistência, é uma equipe que está mais tempo no mercado, tem mais experiência. A equipe B, quais são os serviços? Mas é uma equipe que tem menos tempo, está menos introduzida na cultura do parto humanizado ali na região. Enfim, você vai fazer essa comparação olhando esses critérios e vai olhar para você. Então, você vai olhar para você e vai pensar, eu estou iniciante? Eu comecei agora a assistência aos partos? Geralmente, quando a gente começa, por conta que você tem menos experiência, você quer agregar mais experiência, ter mais clientes, você cobra um pouco menos, para você sentir segurança e aumentando o preço. Sempre é bom a gente cobrar menos e aumentando o preço ao longo do tempo do que chegar com um teto máximo e depois ir abaixando. Então, você é uma parteira iniciante, ou não, você já está há muito tempo no mercado e percebe que tem que subir o seu valor, subir o seu preço, na verdade. Outra coisa, você vai ter que definir os seus serviços. Porque quando você define os serviços, você vai entender, é diferente uma parteira cobrar por 2 consultas, ou por nenhuma consulta, ou por consulta do mês, consultas mensais. Definindo os serviços, você vai observar, nossa, a outra equipe faz 2 consultas de pré-natal, assistência ao parto e uma consulta de pós-parto, cobra 5.000 e é iniciante,
Por que eu vou cobrar 2? Então tá muito distante o meu preço com o dela. A gente tem várias questões, vários critérios parecidos. Então, essa é uma forma de você precificar. Olhar o seu mercado, o mercado de parto na sua cidade e ver, de fato, como está você em comparação com as outras equipes. A outra forma de você avaliar e definir qual vai ser o seu preço, então a primeira é comparativa. A segunda é analisando os seus custos. Então aqui você vai observar também a tua realidade, você vai parar de ficar olhando um pouco para fora. Geralmente a gente faz isso quando a gente vai começar. Eu atendo muitas enfermeiras que estão começando numa cidade do interior ou começando um serviço de prática autônoma. Então, como é que eu vou ter uma base, Laura? Não tenho nenhuma concorrente. Então, você primeiro vai avaliar os seus custos. Eu gosto muito desse tipo de precificação porque ele é mais pé no chão. Ele tem mais a ver com a sua realidade, com as suas circunstâncias. Então, você vai fazer uma lista de todos os custos que você tem. Geralmente, inicialmente, a gente não tem um consultório. Geralmente, quando nós estamos começando, a gente não abre um CNPJ, a gente trabalha como autônoma no CPF mesmo. Geralmente a gente não tem aluguel de um consultório, geralmente a gente não tem outras parceiras para dividir o dinheiro. Geralmente a gente que faz mesmo a nossa produção de conteúdo na internet, não tem alguém que faz, uma equipe que faz. Então eu quero que você descreva aqui todos os custos que você tem. Por exemplo, aqui eu vou fazer o nosso. Meu Deus, vai dar uma lista enorme. Mas os custos, né? A gente tem aluguel. A gente tem o aluguel do nosso consultório. A gente tem contador para pagar todo mês. A gente tem a emissão das notas. A gente tem o repasse, né? Eu vou colocar aqui parteiras. O repasse das parteiras. A gente tem aqui o custo dos materiais, da aquisição dos materiais. A gente também aqui tem uma equipe, né? Então, a gente tem o custo da equipe, então a gente tem uma secretária, a gente tem a limpeza do consultório. Enfim, eu quero que você descreva todos esses custos. Tá? E eu quero que você coloque também do lado de cada um quanto que você paga o contador, quanto por cento você paga de nota, de emissão de nota, quantos que você usa, que você paga de aluguel do consultório, quantos que você repassa as parteiras se você tiver, geralmente inicialmente a gente não tem, quantos que você gastou gasto de material por mês, qual que é o custo da equipe, você vai fazer uma média e vai colocar tudo ali. Então, olha só, e aí, um ponto bem importante. E eu, Laura? E meu salário? Eu quero que você defina um salário. Quanto que você quer ganhar? Ai, Laura, eu como parteira, eu quero ganhar por mês 4 mil ou 5 mil. Atenção, aqui tem algo muito importante, tá? Às vezes você quer ter uma métrica de receber, de ter um faturamento, ou de ter o próprio salário de 10 mil reais ao mês. Mas eu quero que você entenda que para você ter 10 mil reais ao mês de salário, você vai ter que trabalhar mais tempo trabalhando. Muitas enfermeiras escolhem essa veia, esse lado da autonomia da enfermagem, justamente para ter mais tempo com os filhos, para ter mais qualidade de vida, para não viver dependendo de um CLT, para não trabalhar nos finais de semana, nos feriados. Então, eu quero que você defina o seu salário. Então, aqui você vai ter todos os custos que você gasta por mês. Então, vamos supor que você somando tudo isso aqui, Laura, o salário e tudo mais, eu tenho que ter, então, 10 mil reais de faturamento. E aí, você tem que ver o quanto você quer trabalhar. Quanto você está disposto a trabalhar, como eu já disse. Então, deixa eu ver, eu quero pegar 3, 4, 5 gestantes. Vamos supor, eu quero ter 5 gestantes ao mês, pensando que fazendo uma média aí, vai parir uma por semana. Então, eu tenho 5 gestantes, um mês tem 4 semanas, e aí eu vou ter uma gestante, tudo bem que uma semana você vai ter 2 gestantes para atender. Eu digo parto. Então, beleza, 5 DPPs para esse mês. Então, eu vou ter que, no mínimo, cobrar 2 mil reais por cada atendimento. Já que eu quero ter 5 gestantes, 5 DPPs no mês, 5 vezes 2, né?
10, então para eu ter um faturamento de R$10.000, eu tenho que ter 5 gestantes, tá? E cobrar R$2.000. No mínimo. Posso cobrar mais? Posso. E aí vem a questão comparativa. Você pode precificar o seu trabalho fazendo as duas coisas, né? Dá para você fazer a comparativa, dá para você fazer a dos seus custos e ver de fato o que vai funcionar na sua dinâmica, tá? Olhando sempre para quanto você quer trabalhar, o quanto você tem disponível para isso. Eu tenho muitas enfermeiras dentro da nossa mentoria que elas trabalham já em outro lugar e elas não vão sair agora. Tudo bem, eu fiquei muito tempo assim também. Então, você tem o seu trabalho fixo, mas quer atender como autônoma, quer fazer essa transição. Então, quanto de tempo você tem? Lembrando, só um detalhe importante. Laura, você acabou de falar de parteiras, de parceiras, né? Eu tenho uma parceira na equipe. Quanto que eu tenho que passar para ela dentro dessa questão dos custos? A gente tem um teto máximo ali de 50%. Mas é importante a gente pagar a enfermeira que está parceira sua em relação ao tempo e a experiência dela. Por exemplo, quanto menos independente, mais iniciante for a parteira, você vai pagar menos, 10%, 20%. À medida em que ela for desenvolvendo a independência, ficando mais tranquilo o trabalho, você deixando mais trabalhos para ela, você vai poder chegar até o teto máximo de 50% de parceria mesmo. Então, gente, isso aqui é muito importante para você precificar, tá? Olha bem o quanto você quer ganhar, o quanto você tem de custo e você vai dividir isso pelo tempo que você tem ao longo do mês, você vai chegar no número muito bacana para a sua precificação. Gente, entendendo isso, a questão do valor e também do preço, nossa, Laura, deu uma sensação de que eu estou fazendo algo correto. Deu uma sensação que eu estou fazendo algo que não estou assim, nem sendo passada para trás e nem passando ninguém para trás. Eu estou realmente vendo o valor do meu trabalho e estou precificando de acordo com a realidade. Isso é muito bom, né? A gente trabalhar com algo que a gente é bem remunerado, né? Que a gente é valorizado. A forma da gente valorizar o nosso trabalho é sim através do dinheiro. A gente tem que destravar muito essa questão do dinheiro, né? Porque muitas de nós atendemos inicialmente fazendo trabalhos voluntários e acaba que o dinheiro parece que ou você não tá muito atrelado ao amor e à paixão que você tem por atendimento aos partos. De forma alguma. Se você começa a entrar num flow, num ciclo de só fazer assistência de graça ou muito barata, daqui a um tempo você não tá se valorizando, você se sente mal e não tem outro jeito, gente. Quando você vai no mercado e vai passar suas compras, porque você faz compras, não faz? Você tá doente, você vai na farmácia, não vai? Você não vai falar assim, nossa, eu sou uma parteira, por favor, me dá de graça. Não, né? Você tem que pagar por aquilo. Então, da mesma forma que você tem que receber justamente pelo teu trabalho, tá? E aí a gente vai para o terceiro e último ponto dessa aula, que é justamente como, Laura, agora eu já sei qual é o meu valor, eu já sei o preço, como é que eu faço para ter mais gestantes? Como é que eu faço para ter mais DPPs no mês? Como é que eu faço? Eu botei lá que eu tenho que ter 5 DPPs por mês, mas como é que eu faço para ter tudo isso de gente para atender? Então aqui eu vou te explicar como é que você vai fazer e vou dividir com você essa ferramenta para que você tenha mais gestantes. Eu costumo receber muito isso das enfermeiras, né? Falando assim, Laura, eu tenho pouca gestante esse mês, eu não tenho nenhuma DPP para esse mês. Como é que eu faço para ter mais gestantes? Algumas até fazem assim, campanha de oração. Eu quero muito, Deus me ajude para que eu encontre gestantes por aí. E de fato, na sua cidade, por mais pequena que seja, ou por mais grande que seja e tenha muita concorrência, tem muitas gestantes querendo o teu trabalho. Tá? Mas a lógica aqui, gente, ela é muito simples. Se você tá fazendo o que você tá fazendo e tá tendo uma gestante no mês, ou nenhuma gestante no mês, eu quero te ensinar um negócio que é um funil. Então, olha que interessante. Se você quer ter mais gestantes, vamos supor que você tem uma DPP por mês, essa é a média. Laura, eu quero ter muito mais, eu quero ter 5, foi a média que eu coloquei ali para eu conseguir ter o meu salário, para cobrir os meus custos e tudo mais. Esse que foi o meu planejamento. Você simplesmente vai ter que colocar mais gestantes para entrar em contato com você
lá no topo do funil. Então, eu estou fazendo um funil aqui para você entender, tá? Eu vou dividir ele aqui em áreas, ó, em 3 áreas. Então, nessa parte maior, nesse topão do funil aí, tem todas as gestantes, tá? Então, você quer trazer as gestantes para entrar para dentro do funil. Lá, bem na boquinha do funil, tá? Bem na boquinha, bem no afunilamento do funil, tem as gestantes que vão fechar contigo. Aquela que você quer transformar na DPP que você vai atender. Então, gestantes com contrato, ok. As suas clientes. Beleza. Então, para que todas as gestantes entrem dentro do funil, para que ela vire sua cliente, ela tem que passar por um processo, tá? Não é fácil assim. Então, você, para ter mais gestantes aqui embaixo, você tem que ter mais lá em cima. Porque olha para esse funil, olha como ele vai diminuindo. Então, não fique insatisfeita e nem triste se 10 gestantes entrarem em contato com você no início, no WhatsApp, e apenas 2 marcarem consultas. Essas 2 é o meio do funil. São aquelas que vão entrar em contato e fechar a primeira consulta, tá? Então, aqui a gente tem no topão do funil aquela que todas as gestantes, algumas vão mandar mensagem para você no Instagram, no WhatsApp, vão até te ligar, mas algumas vão falar assim, eu vou ver com meu marido. Nunca mais volta. Oh, meu Deus do céu. Tudo bem, boa parcela vai fazer isso, tá? Aí a gente tem o meio do funil, que são aquelas que foram ver com o marido ou que já marcaram de fato a primeira consulta. Na primeira consulta, você vai fazer a sua consulta, vai explicar o termo de consentimento, vai explicar o passo a passo do seu serviço, vai precificar, vai gerar bastante valor e vai precificar, e ela vai para casa e ela pode muito bem falar, não, beleza, vou continuar nas consultas e vou querer o atendimento, vou fechar contrato, ou não, essa consulta já basta, já valeu. Tá? Se ela fechar, poxa, ela entrou aqui, ó, legal, contrato fechado, tá? Mas ela pode querer não, né? Que não. Então, a forma de você ter mais clientes é você aumentando esse topo lá do funil. Aumentando. Laura, quais são as formas de a gente aumentar o topo do funil? Então, aqui a gente vai ter a produção de conteúdo nas suas redes sociais, que pode ser YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, tá? Você vai escolher um canal para produzir esse conteúdo. Esse pode ser online, ou você pode gerar valor e produzir conteúdo de forma presencial. Aquela forma meio arcaica de capturar gestantes, que é fazer roda de gestantes. Eu gosto muito, aqui na nossa equipe a gente faz até hoje as rodas de gestantes, porque gera vínculo, gera bastante valor, tem um contato com as parteiras, e isso é muito legal. Então, por exemplo, eu quero que você analise as suas métricas, porque as minhas são diferentes das suas. Não tem como eu falar assim, essa porcentagem aqui é boa. Não, você tem que olhar as suas métricas. Então, eu vou dividir com você uma planilha que a gente tem aqui na equipe, que é a nossa planilha disso aqui, do nosso funil de vendas. No funil de vendas, você vai anotar. Então, quando a gestante entrar em contato contigo, você vai perguntar nome, DPP, telefone, e-mail, para você ter um cadastro dessa gestante e vai tabelar, tá? E você vai classificar se ela só entrou em contato, se ela marcou a primeira consulta, se ela fez a primeira consulta e se ela teve um contrato fechado. Então, você vai fazer isso todo mês. Em janeiro, você vai fazer um relatório para você mesma. 10 gestantes entraram em contato, 2 marcaram consultas, 1 fechou contrato. Então, você vai começar a observar quais são as suas métricas. Ai, Laura, eu tô vendo aqui que eu converto 10% das gestantes que entram em contato. 10% fecha contrato. Então, beleza. Olha só, se a lógica é 10 entraram em contato e 1 fechou contrato, então a lógica é de 10%. Se você quer ter 5 gestantes, quantas gestantes tem que entrar em contato para que você feche 5 por mês? 50.
Então você tem que trabalhar bastante e focar. Gente, eu tenho que trazer 50 gestantes para entrar em contato comigo, para daí eu ter esse fechamento de contato compatível. Então, aqui a gente tem as nossas métricas, cada cidade, cada comunidade, cada região vai ter a sua lógica. Às vezes a gente vai ter mais de 10%, uma conversão de 20, de 30, né? Então depende muito do que você pratica aí na sua cidade, mas é muito importante que você tenha esse funil. Gente, esse funil escrito que a gente está passando aí para vocês, que você vai receber no seu e-mail, no grupo do WhatsApp, é uma forma muito segura e eficaz de você avaliar como você está progredindo, tá? E quais são as suas métricas de gestantes que entram em contato e de fechamento de contrato. Tá? Eu não quero que isso fique na sua mente, fique no campo das ideias. Você só vai fechar mais contratos e ter mais DPPs se você monitorar os seus dados. E aí vem o que possivelmente você nunca viu na sua vida como enfermeira, como parteira, é que você está simplesmente desenvolvendo e subindo um nível da sua assistência ao parto para um negócio. Ai, Laura, que é isso? A gente não imagina, né? De que eu, enfermeira, sou dona de um negócio, eu, enfermeira, estou empreendendo, eu, enfermeira, estou aprendendo algo que não seja dilatação e progressão no trabalho de parto? Sim, tá? A gente precisa trazer questões e muitos ensinamentos e práticas do empreendedorismo, da gestão, para que o nosso negócio, para que a nossa prática obstétrica, ela seja resolutiva, sustentável, para que seja bom, para que seja rentável. Então, o que eu observo é que muitas parteiras, elas se dedicam muito para aprender questões obstétricas e esquecem do que vai trazer sustentabilidade para o seu partejar. Então, é aquela enfermeira que começa e não persevera, que começa e não termina. Por que eu estou há 11 anos e sempre, apesar de todas as dificuldades e desafios, sempre mantive a minha equipe de parto? Porque eu fui aprendendo com o tempo as ferramentas de gestão. Eu fui aprendendo a delegar, eu fui aprendendo a me organizar, fui aprendendo a ter ferramentas para ter mais clientes. Então, eu quero que você faça isso também. Eu quero que você tenha um partejar. Eu não quero que você só comece. Eu quero que você comece e persista e permaneça na sua assistência ao parto. Mas para você fazer isso, você tem que sair de fora da caixinha de achar que só o conteúdo obstétrico, de atualização obstétrica, vai fazer isso para você. Não. Você tem que botar na tua cabeça que seu partejar é o seu negócio. Tá fechada comigo? Então coloca aqui nos comentários hashtag meu partejar, meu negócio. Você precisa destravar essa ideia e ver que o seu partejar só vai ter sustentabilidade e rentabilidade se você aprender algo e praticar algo além da prática obstétrica. Gente, eu sei que muitas de vocês estão pensando, Laura, isso foi incrível, eu gostaria de aprender mais com você, eu gostaria de verdade de fazer todo o passo a passo do meu caminho como uma enfermeira obstetra que quer atender parto com autonomia e segurança. Eu quero ter isso para o meu ano de 2024. Como é que eu faço? De fato, eu tenho uma solução completa para você. Eu acompanho enfermeiras e enfermeiras obstétricas que querem atender parto com autonomia e segurança, que querem atender, fazer equipe, querem atender parto hospitalar, querem atender parto domiciliar planejado, mesmo que seja do zero, né? Eu desenvolvi um método e ajudo essas mulheres e amanhã vai ser o dia que eu vou explicar tudo para você. Vou tirar todas as dúvidas, vou explicar como é que funciona esse método, como isso pode ser aplicável na sua vida, aí na sua cidade, na sua região, né? Mesmo que você tenha muita experiência ou pouca experiência, você vai ver que isso é totalmente aplicável, assim como já foi e é aplicável para centenas de parteiras ao longo do nosso Brasil. Bom, a aula de hoje foi boa, né? Gostou? Coloca vários corações aqui nos comentários. Eu espero você amanhã, no dia mais importante do nosso evento, o Chamado da Parteira. Um beijo grande e até amanhã.